Marcelo, eu gostaria de ouvir sua opinião. Bom, meu nome é Marcelo, estou aqui representando a ASPRO como conselheiro, né? Eu trabalho na Reitec Fibra, é um provedor aqui de Brasília, e complementando a informação do amigo ali, aqui também tem muita bagunça, só que aqui no plano piloto a bagunça ela é enterrada, né? E nas cidades satélites aí são nos postes. Mas essa questão da expansão da banda larga hoje aqui, eu vejo a região centro-oeste diferente de tudo, porque, primeiro, a gente vê Brasília, que é uma cidade que não tem outra igual, numa região central, um plano piloto, onde você só tem rede enterrada, para construir rede é um custo altíssimo, né? Não tem posteamento, as empresas de poste, elas olham sempre para aquele melhor mercado, né? Ela fala assim, pô, o cara está usando 4 postes para chegar num prédio que tem 800 apartamentos. Esse cara quer ficar rico, né? Mas ele não olha para aqueles 40 postes que você está pagando para chegar em 10 clientes ali, né? Que você faz questão de atender todo mundo, né? O provedor regional ele tem essa característica, né? Esse compromisso, né? Então, eu acho que a região centro-oeste ela tem esse diferencial. Tem a parte do Goiás também, que é uma parte, Mato Grosso, que é uma parte muito produtiva, né, agrícola, né? E com a chegada dos satélites aí, agora com o Elon Musk também aí, né? O Elon Musk só está batendo, na verdade, nos outros satélites, né? Porque ele chega em regiões onde ainda não tem fibra. Mas eu acho que isso vai dar uma segurada na expansão. Tá? Eu acho que muito provedor vai deixar de expandir em regiões onde a densidade é pequena, onde o cara pode comprar uma banda larga satelital. Tem o caso da FWA também, que já está uma realidade lá nos Estados Unidos. Você vê lá em regiões muito povoadas lá, né, muito densas, as empresas já estão vendendo FWA como se fosse fibra para sua casa, né? Você chega lá, contrata, pega o kit no shopping, chega na sua casa, liga na tomada e pronto. Ele faz um hotspot lá 5G e você já começa a navegar a 1 giga de internet com franquia ilimitada. Então, o FWA também deve dar uma segurada nesse modelo. Acho que na medida que ele for chegando, ele deve também passar a dar uma mordida numa fatia do mercado nosso, né? E acho que é isso. Acho que por sermos uma região um pouco diferente, assim, geograficamente, né, a gente não teve aquela importância de investimento que tem São Paulo, Rio de Janeiro e até Fortaleza, né, pela questão geográfica lá de possuir um POP internacional para fazer interconexão internacional. Mas acho que a gente sempre foi bem servido, pelo menos aqui em Brasília, nessa questão de interconectividade, de backbone. Acho que Brasília foi bem privilegiada nesse ponto. Tá? Ok, obrigado, Marcelo. Sem dúvida alguma, o Centro-Oeste ele tem essa questão da baixa densidade, né? Porque é uma região tipicamente do agronegócio, né? E aí tem um papel, acho que os provedores têm um papel importante, que é o motor da nossa economia, o agronegócio, né? Esse ponto que você tocou dos SpaceX e de outros, que Kuiper, por exemplo, que vem por aí também, passa a ser um concorrente importante, né? Por outro lado, tem essa questão do Wi-Fi 6 que o Abrão comentou aqui, que passa a ser para vocês, né, também um impulsionador, né, uma vantagem competitiva melhor sobre o uso do FWA. De certa forma, já se perguntou aí sobre essa possibilidade de competição, e eu gostei muito da resposta do Abraão. Então, eu gostaria de perguntar na segunda rodada para vocês, começando de novo lá com o Cleito, quais são as barreiras e os impulsionadores para o crescimento da banda larga no Centro-Oeste nos próximos anos? As barreiras, como já foi dito aqui, é o custo, né? O custo, principalmente da infraestrutura e do poste, tá? Nós temos um padrão de ancoragem, por exemplo, no Mato Grosso, que pelo padrão não pode ser mais que 5.
Mas nós temos situações que postos com mais de 15, 20 cabos passando. E pelo padrão que lá está, não comporta a quantidade de empresas que tem em dada região. Tá? O que precisa ser feito? Né? Precisa se pensar uma solução para isso. A questão do postamento, de fato, é algo determinante para dificultar o crescimento. Então, uma nova empresa, quando ela vai fazer uma rota, às vezes, várias rotas adjacentes já estão muito cabeadas e muito bagunçado. Então, às vezes, ela precisa desviar aquele caminho, ao que aumenta mais ainda o custo. Outra situação é a mão de obra escassa, né? Não temos treinamentos, por exemplo, em centros técnicos ou escolas, locais que treinam pessoas para trabalhar. Então, a empresa ela tem que assumir o risco de treinar o funcionário, que muitas vezes, né, razão do empreendedorismo, fez a Telecom crescer por conta disso. Pessoas que conheciam bem da rede, da infraestrutura, de montar um NOC, eles saíram dos seus empregos e foram montar uma empresa. Então, esse é um dos motivos pelo qual a Telecom também cresceu muito no Brasil. Então, dessa mesma forma, foi a abertura da minha empresa. Eu tive que aprender, estudar. Né? Então, essa é uma das dificuldades. No estado do Mato Grosso, como disse o Éder, né, ela está meio que se equalizando já. Né? Então, assim, as empresas, para poder continuar atendendo e crescendo, ela vai ter que aderir a novas tecnologias, ela vai ter que, através de conjunto, até mesmo por causa das associações, ela vai ter que se juntar para estudar uma forma eficiente de se diminuir custo. Né? Então, nós lá na associação, na Provemato, já estamos falando, estudando modelos de negócio para questões de rede neutra, porque é meio descabido assim, você pensar que num bairro tem 10 empresas, né, que faz ali 100% do home passage ali, sendo que elas poderiam, pelo menos na estrutura de fibra, se juntar para fazer isso. Então, são situações que nós estamos validando na associação e que está tendo aderência a isso. Por quê? Porque isso vai reduzir o custo no mínimo em 10 vezes. Né? Então, tem essas dificuldades e para se manter crescendo vai ter que pensar em novas formas de reduzir custo e se atualizar na questão de tecnologia. E os impulsionadores, você vê algum? Olha, pois então, os impulsionadores seriam novos nichos de negócio através dos clientes que você já possui. Né? Então, isso ainda motiva as empresas a correr atrás, a investir, tá? Porque o mercado está bem concorrido, os preços estão indo na contramão, os preços de internet eles estão caindo, né? Isso é bom só para o cliente, mas para a empresa que tem que manter uma infraestrutura, tem que arcar com todo aquele custo que é caríssimo, funcionário, isso não está sendo bom. Isso aí é uma realidade tanto do pequeno quanto do grande. Então, novos nichos de negócio na rede. Quem souber implementar isso bem dentro da sua cartela de cliente, vai continuar crescendo. Eu achei muito interessante essa questão que você falou a respeito de montarem, entre aspas, uma rede neutra, né, com os associados aí no Mato Grosso. Né? Eu, particularmente, vejo essa questão dos postes uma questão insolúvel, tá? Porque vocês estão colocando duas realidades, uma distribuidora de energia, que são um monopólio, outras... Quando eram dois monopólios, alguém ouviu falar em problema de poste? Nunca. Né? Porque eram dois monopólios. Né? A hora que acabou o monopólio, começou essa dificuldade. Eu vejo essa questão que você colocou, tá? Dos próprios provedores, através das suas associações, eu queria ouvir depois a opinião dos outros dois colegas aqui, é muito mais factível no curto prazo do que esperar uma solução vindo de cima para baixo. Tá? Inclusive, enquanto nosso nobre aqui, Abraão, estava falando a respeito de um operador neutro, né? Eu acho que isso deveria ficar a cargo das associações regionais, porque ela tem acesso ao provedor, tanto grande como pequeno, e tem mais capacidade de se organizar relativo a isso. A Provemate, em breve, ela vai construir um estudo de caso. Né? Vamos pegar um bairro lá e vamos fazer isso. Tá? Como é que funcionaria esse mecanismo de rede neutra? Seria uma rede de fibra, né, para as empresas que vai estar naquela localidade. Um mesmo equipamento, um OLT virtualizado, de repente, para as empresas. Porém, cada empresa vai ter seu roteador, seu concentrador de bordo. Cada um vai gerenciar seu cliente. Mas relativo à fibra óptica passando no posteamento, isso vai ser comum a todos. Isso reduz custo. Né?
Então, essa é uma ideia que, antes de nós iniciarmos a associação, a gente já discutia isso. Isso foi uma motivação, inclusive, para a abertura da associação. Muito bom. Éder, eu gostaria